Fala Rede Demil, estamos aqui para contar a história de uma companhia inconformada por natureza. Chegamos ao terceiro episódio do podcast comemorativo de 10 anos da Rede Demil. E olha, hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios pessoas que trabalham no coração da companhia e digamos que fazem tudo acontecer. Eu quero apresentar para vocês Viviane Fraga, superintendente de operações da Rede Demil, e Lívio Barbosa, diretor de operações, expansão da companhia. Gente, quase não saiu, mas tudo bem, agora foi. Mas olha, eu quero voltar aqui à apresentação porque que peso quando a gente fala assim, que fazem tudo acontecer. É isso mesmo? Vocês fazem tudo acontecer? Nem tudo, quem faz tudo acontecer é o nosso time, né? Seja o time de loja, o time da nossa sede, dos nossos CDs, né, Vivi? Eu acho que a gente só ajuda o nosso time, né? Isso, a gente é os representantes, na verdade, né? Eles que estão lá no dia a dia de loja, olhando para o cliente, ouvindo as dores do cliente, e eles que percebem ali os principais pontos de oportunidade, levanta para a gente, e a gente tem a missão de falar e defender isso na companhia. Mas fala aqui para mim, vocês conseguem analisar o peso dessa responsabilidade quando alguém chega até vocês e falam assim, vocês têm que fazer acontecer ou vocês fazem tudo acontecer? Assusta? Assusta, principalmente pelo tamanho do nosso time. Nós estamos falando aí de mais de 3 mil colaboradores, né, em loja, indiretamente aí quase 15 mil, né, contando com as famílias deles. Então, assim, a responsabilidade é grande, porque a gente precisa suportar, né, e trazer a credibilidade para o nosso time. Né? Olha só, vou aproveitar aqui, já fazer as apresentações mais profundas. Lívio começou sua carreira no ramo farmacêutico, de uma forma bem interessante, no chão de uma fábrica, é isso? Formei como farmacêutico em 2005, né? E como a minha formação exigia um estágio em indústria, no final do curso entrei nesse estágio e já fui contratado. Então eu comecei como analista de garantia de qualidade, né, no Teuto, a indústria aqui em Anápolis, em Goiás. E lá foi como começou a minha carreira farmacêutica, né? Mas logo eu vi assim que não era o que eu gostava, porque o dia a dia era muito processual, muito administrativo, não tinha muita interação com tantas pessoas, né? E logo depois, voltando para Brasília, eu ingressei no varejo farmacêutico, e aí foi onde eu me encontrei de verdade. Então você gosta desse contato com o público, né? Gosta De pessoas. Desde criança que trabalho no varejo e acostumado a trabalhar com gente. Mas aqui, eu vi que você começou a trabalhar com seu pai à frente de uma farmácia. Isso, quando eu era criança, 6, 7 anos, meu pai vendia fita cassete, né? Eu acho que eu sou dessa época. Você é dessa época, mas nem todos. Eu sou da época do cassete, do rádio com sintonia. Eu sou da época que a gente escutava a música na rádio FM e colocava para gravar. REC! Sou dessa época. E a gente usava a canetinha Bic para voltar a fita, colocar para frente e deixar no ponto. Ih, a gente tá entregando a idade, hein? Olha, tá quietinho, olha. E desde essa época eu já era acostumado a cuidar do cliente, né? Então, quando lançava uma fita, eu já deixava ela no ponto da música principal do cantor, para quando o cliente ouvisse, ele já levava na hora. Você, né? Desde essa época eu já estava acostumado com venda, mas a banca de fita, né? Meu pai, nós éramos camelôs e a gente montava uma banca ao lado de uma farmácia. E aí tinha um farmacêutico que era referência na cidade, chama ainda, Dr. Rodrigo, e eu sempre me inspirei nele, né? Via ele, todo mundo da cidade, quando ficava doente, ao invés de procurar um médico, procurava o Dr. Rodrigo. E foi onde eu me inspirei para ser farmacêutico. Eu sempre quis ser farmacêutico desde criança. Sempre foi o único curso que eu prestei vestibular. Então, assim, sempre quis ser farmacêutico inspirado no Dr. Rodrigo, que é onde meu pai tinha a banca de fita e ele cuidava ali da cidade. Eu sou de uma cidade do interior de Goiás, bem pequena, e foi o que me inspirou a ser farmacêutico. Olha, e ao seu lado aqui eu tenho que apresentá-la, deixá-la falar, porque isso gosta de falar, que eu já senti que gosta. Vocês vão ver que não é verdade. Olha, ela foi muito elogiada no último episódio pela a nossa querida Isabel, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas aí dá vai lá no segundo episódio,
e ouçam quantos elogios Isabel fez a Viviane, né? Que não sabe se é baiana ou se é mineira. Nós vamos descobrir juntos hoje, porque a gente tem que desvendar esse mistério. Eu espero que o seu pezinho esteja no Nordeste. Na verdade, verdadeira, eu prefiro dizer que eu sou brasileira, né? Porque dos cinco regiões do Brasil, eu só não morei em 2 até agora. Porque eu rodei em muitas cidades. Quando eu falo da Bahia, é a minha paixão, né? Mas eu vou falar quem eu sou a Viviane Fraga, tenho 36 anos, sou farmacêutica, né? Trabalhei muito com varejo também, desde 2009, quando eu entrei na Drogaria Rosário. E aí eu entrei na Drogaria Rosário em 2009 como estagiária, virei farmacêutica, depois gerente farmacêutica, supervisora de loja, depois fui para Bahia. Mas calma aí, mas você tem uma história com agronomia. Sim. Isso, eu já comecei a contar da minha vida profissional. Aí eu vou falar lá quando eu tinha 15 anos, né? Quando eu tinha 15 anos, eu morava em Salinas, interior de Minas. Ah, então é aquela divisa, né? Então, é norte de Minas. Agora estamos começando a desvendar o mistério. Não. De agora até o final do podcast, talvez você desvende aí de onde eu sou. Mas eu morava com 15 anos no interior de Minas, em Salinas. E lá tinha uma escola agrotécnica federal, que tinha o ensino médio, que é público, tem a escola até hoje. E com 15 anos eu já sabia exatamente onde eu queria chegar com 30 anos. E naquele momento, morando lá, com o melhor ensino de qualidade que eu teria, era nessa escola. Porém, é uma escola técnica. Era a escola agrotécnica. E nesse período, logo depois, alguém me contou que ela ganhou o prêmio de melhor vendedora de cachaça lá em Minas também. Também em Minas. Assim, eu fazia de tudo para ganhar um dinheiro na época que eu fazia faculdade. Então, lá na faculdade, a gente fazia escola técnica e aí, lá num evento e outro, eu ganhava uns trocados lá, oferecendo cachaça para os visitantes dessa feira. Eu amo mulheres empreendedoras. Mulheres, assim, com visão, assim, à frente do tempo. E é isso, acho que é por isso que você está onde você está hoje, onde você chegou, sabe? Parabéns. Obrigada. Porque é isso, você já tinha uma visão empreendedora lá no seu passado. Na verdade, eu tinha um plano de ação, né? Eu falei isso com os meus colaboradores. Com 15 anos, eu tinha meu plano de ação pessoal. Olha, o que a legal. gente não tem. A gente tem plano de ação para bater meta, a gente tem plano de ação para reverter o número. Mas eu tinha, com 15 anos, meu plano de ação pessoal. E era aqui que você queria chegar? Eu queria chegar com 30 anos, numa posição de gerente. Podia ser 5 pessoas que fosse, mas eu queria ser gerente. Então, desde os 15 anos, eu acordo todo dia para ser gerente com 30 anos. Eu fui gerente farmacêutica com 23 anos. Olha. Eu consegui. Novinha. Aí depois eu fui gerente farmacêutica, depois supervisora, depois gerente regional, gerente de operação. E aí depois dos 30, eu já parei de fazer conta, que eu virei superintendente de operações. Eu já parei de fazer Aí conta, já não me lembro no outro mais. patamar, né, Lívia? Mas continua nova. Mas olha, falando sobre gerente, no nosso último episódio, eu fiquei sabendo com a Isabel o que faz uma gerente de operações. Mas e você, um diretor, o que faz? Me conta um pouco sobre o que você faz no seu dia a dia. Na verdade, assim, o nosso trabalho é integrado, né? Assim, desde o trabalho da Isabel como gerente de operações, o gerente de loja, o trabalho da Vivi como superintendente e o meu como diretor, acho que o nosso trabalho ele é integrado. Acho que a minha principal função e atuação é dar o suporte, seja para a Vivi, para a Isabel ou os outros gerentes de operação, os gerentes de loja ou todo o nosso time, levantar todas essas demandas e dar o calor que elas merecem para a gente resolver de forma estratégica dentro da companhia, né? Nas reuniões estratégicas de diretoria e dar a urgência que o chão de loja requer. Que a gente fala que a loja pulsa, né? Ela pulsa, ela tem uma vibração. Então eu acho que a minha a minha atividade principal é fazer esse pulsar da loja chegar até o nosso coração central da nossa sede para poder resolver todos os problemas da forma mais rápida e atender os nossos clientes na ponta da melhor maneira. Eu acho que é a minha... Nesse exato momento, está passando vários clientes dentro da nossa loja, né? A gente tem vários clientes entrando, saindo, comprando, não comprando, vários colaboradores ali atendendo bem ali os nossos clientes. Então, neste momento, não para, a máquina não para. E olha, eu acho que eu vou começar a formar assim um quebra-cabeça
maravilhoso aqui de informações, de esclarecimentos. Por quê? O que faz uma superintendente? Superintendente de operações. Isso, de operações. De operações. Eu costumo falar que eu trabalho para pessoas, né? Então, eu trabalho para pessoas que são os meus clientes e os meus colaboradores. Eu sou responsável por toda a execução da estratégia da companhia dentro do PDV. Eu sou responsável por identificar os pontos de melhoria. Sou responsável por bater as metas da companhia, os indicadores da companhia, pelo desenvolvimento dessas pessoas e por todos os 2 milhões de clientes que passam da nossa loja. Eu falo que eu, junto com o meu time, a gente tem essa missão. E minha rotina é totalmente voltada para esse time e para essas pessoas e para a loja. Então, assim, são 2 pessoas que se encaixam perfeitamente, pro trabalho. E, assim, eu soube que vocês se conhecem há bastante tempo. Mesmo o Lívio estando há 5 anos, você está há 10? Não. Vocês se conhecem há 10 anos. Eu conheço. 10 anos. 5. Ele está há 5 na Rede Demil. Isso. E vocês se conhecem há 10, é Acho que isso? até um pouco mais, pouco mas mais. trabalhamos diretamente já passou? há 11, né? 11 anos. Janeiro, 11 anos. eu fui promovida a supervisora dia 20 de janeiro de 2012. 20 de janeiro de 2012. E de lá pra cá ele é meu chefe. Não, chefe não. Gente, é 11 anos. Às vezes eu já sei o que ele tá pensando. Mas aqui, me fala sobre o trabalho de vocês em conjunto, assim, como é essa ligação no dia a dia? Eu digo assim, como amigos também, porque é muito importante. Eu acho que também isso é muito legal. Nos episódios anteriores, os bate-papos, eu notei que é uma companhia de muitos amigos, Sim. assim, sabe? Sim. As pessoas sempre têm esse laço de amizade. Como é com vocês? Acho que assim, a gente está trabalhando junto há 11 anos. Não tem como não ter uma amizade fora do trabalho, porque o trabalho está dentro da nossa vida. É o que a gente faz, é o que a gente respira. A maior parte do tempo, né? A gente está aqui. Então, assim, como a Vivi falou, ela falou que assim, a maior parte das vezes ela sabe o que eu estou pensando. Na verdade, eu acho que ela sabe quase que todo momento. Quando eu vou cobrar alguma coisa dela ou fazer alguma pergunta, ela já sabe que eu vou fazer essa pergunta. E às vezes no pensamento eu já sei o que ela me respondeu. Por incrível, parece que não, que é mentira, mas acontece, né? As pessoas ficam assustadas com isso, né? As pessoas ficam assustadas. Tem momentos que ela vem falar alguma coisa, aí eu penso, ela fala, você não... Aí a pessoa, não, vocês estão mentindo, que vocês sabem o que ela ia falar, o que você respondeu. Aí eu falo, isso, e as pessoas sabem. Realmente. Uma ligação, né? Então, assim, muito tempo. Eu trabalho muito com pessoas, e ele também trabalha muito com pessoas, né? Assim, então, a dedução aqui, o raciocínio é muito rápido. Então, eu acho que é por isso, vou entregar aqui o nosso segredo. Eu acho que o raciocínio muito rápido e conhecer muitas pessoas, a gente sabe o que o outro está falando. Assim, posso chamar Vivi, né? Por favor. Vivi, vocês são muito analíticos, né? Eu acho que ao mesmo tempo esse contato, como você disse, com pessoas faz com que vocês sejam um pouco psicólogos, um pouco orientadores. Poderia dizer o quê? Porque, como você falou, esse contato com as pessoas faz com que vocês tenham essa visão bem rápida de respostas, né? Eu vindo pra cá, eu tava pensando quantas pessoas eu já entrevistei. Eu já perdi as contas. Eu não sei se é mais de 1.000 pessoas, mais de 2.000 pessoas. Eu trabalho com varejo. Eu já falei que eu conheço o Lívio há mais de 11 anos, então eu trabalho no varejo há mais de 11 anos. E aí, nesse período, a gente entrevista muito pessoas. E aí, o meu time fala que eu sou um avatar. Porque eu estou conversando aqui, e aí eu presto atenção em tudo que está acontecendo ao meu redor. Porque quando eu me tornei líder, eu senti a necessidade de perceber o outro. Às vezes o outro não vai te falar, mas quando você tem essa percepção mais apurada, você vai perceber se ele está bem, se não está bem. Porque eu trabalho com pessoas para entregar um número. Se eu não tenho as pessoas bem, eu não vou conseguir entregar o número. Se eu não tenho as pessoas bem, ele não vai me representar ali quando eu estiver com o cliente na ponta. Então, a função me fez ter essa percepção mais apurada e estar atenta a todos os movimentos. O tempo inteiro eu estou atenta aos movimentos. Existe alguma preparação para liderar? A gente estuda bastante. Tem uma preparação de estudo. Eu acho que a experiência que a gente vai adquirindo
tem um pouco assim, acho que de características que você vai adquirindo ao longo da vida. Mas, como a Vivi falou, acho que a gente consegue com o tempo, com o passar, com a experiência. Você chega numa loja, por exemplo, cumprimenta todos os funcionários e às vezes se tem um funcionário que não está bem, você consegue perceber no aperto de mão, no olhar. E aí, quando você conversa, pergunta para o regional, realmente tem alguma coisa que a gente possa fazer, algo que a gente possa trabalhar com o colaborador. Então, quando a gente está visitando a loja, a gente percebe. Né, eu acho tão bonitinho, a companhia abraça, assim, né? A gente tenta ao máximo. Olha só, eu quero até dizer para você que está nos assistindo, se você ainda não assistiu o 2º episódio do podcast, que eu bati um papo lindo aqui com aquelas mulheres empoderadas, sabe? Assista a situação que a Isa passou, sabe? Todo o processo do câncer e a companhia abraçou, sabe? A situação dela. Então, eu acho isso muito bonito. Parabéns, Rede Demil, porque eu me sinto feliz em estar aqui fazendo essas apresentações comemorativas desses 10 anos de Rede Demil e conhecendo histórias de luta, mas também de superação. Essa companhia é isso. Me faz ficar muito feliz, sabe? E ela é assim. Todos os colaboradores. A Isabel é um exemplo, mas a gente tenta fazer isso por todos. E é uma das coisas que me deixa muito feliz de estar aqui na Rede Demil. E aqui, vocês são apaixonados pelo varejo farmacêutico? Posso dizer isso? Porque são, gente. Vocês não tem como. Eu diria que sim. Não tem outra palavra, não é isso? Eu falo que a única coisa que eu sei fazer na vida é vender remédio, né? Mas aí o farmacêutico, não, mas são medicamentos. Não, mas é remédio. Remédio que remedia qualquer coisa. Então a gente pode vender um medicamento, pode vender um chá, pode vender um conselho. Então acho que o mais importante é a gente poder remediar, acho que tanto seja um problema dos nossos colaboradores ou dos nossos clientes. E eu acho que realmente, eu não sei se eu trabalharia em outro ramo que não o farmacêutico. Né? Olha, eu sou apaixonada no varejo. Eu acho que muita gente fala para mim que eu represento muito bem o varejo. As pessoas olham para mim e vai falar, ela é a personificação do varejo. Eu amo, não tem rotina. É muito bom, é muita história. Não tem rotina. É gente. É impossível. É gente. É gente. A gente o tempo inteiro. A gente trabalha com gente. A gente trabalha para resolver o problema de pessoas. Isso é muito bom, né? Eu amo. Porque você está fazendo o que você ama e sabendo que está ajudando, né? E assim, não tem rotina, porque você vai acordar, algum problema normalmente vai acontecer, é uma porta de uma loja que não abriu, e isso reflete no nosso time. O preço que não entrou. O preço que não entrou, ou um cliente que chega para elogiar, para ser bem atendido. E a gente tem várias histórias de clientes que chegam com aquele bolinho para fazer um café, para agradar a nossa equipe. Vou falar uma coisa para vocês. Não tem rotina. No bate-papo aqui, eu falei assim, desde o primeiro, agora eu vou estar sempre entrando na Drogas Mil, na Farmalife, para ver se funciona tudo o que eles estão dizendo. A primeira coisa foi o preço. Eu já disse para vocês que eu não enxergo muito bem. A começar por essa letrinha aqui, tá? Olha, pitica. Essa fonte aqui, eu tô no sacrifício, mas tá indo. Então, eu fui na Drogas Mil e falei assim, eu quero ver se eles realmente se preocupam com a etiqueta do preço, se é aquilo mesmo, sabe? Que eles colocam um tamanho para que a pessoa que não esteja com óculos possa ver. E é isso mesmo, gente. Tudo que foi falado aqui, eu fui lá e comprovei e vi que realmente acontece. E o foco das nossas tomadas de decisões é o cliente. A gente fez em algum desses anos aí, a gente fez uma etiqueta linda, maravilhosa, roxa, para colocar no PDV. Porém, a impressão era preta. Os clientes começaram a reclamar que não dava para enxergar. A gente tirou, exterminou essa etiqueta roxa, porque não estava atendendo as necessidades. Era linda, mas o cliente reclamou. Então, a gente fez a revisão do processo, tirou as etiquetas das lojas e agora ninguém mais reclama. A Isabel também me falou sobre isso, de ouvir os clientes, né? Isso também é muito legal, gente. Ouvir as necessidades dos clientes, e ela comentou sobre isso. O cliente é o centro do negócio. O cliente tem um contato da Isabel e fala para ela o que está legal e o que não está legal.
Tem vários. Na unidade? A gente conseguiu várias soluções internas para atender o problema de um cliente. Gente, olha, ligação direta. Isso também. Mas aqui, Importante. eu acho que o que todo mundo quer saber, fala, como vocês chegaram até a Rede DBU? Vamos começar por quem? Quem quer Pelo começar? Lívio, que ele começou primeiro. Então, então pouco tá, tem antes, regra, não- tá? não- Viu? não, é. Se você começou primeiro, você vai falar Um primeiro. pouco primeiro, né? 4, 5 meses antes. Não, mas 6, né? 6 meses antes. Mas eu cheguei, né? Eu acho que o primeiro contato que eu tive aqui com a Demil foi com o Sami. O Sami estava ainda procurando algumas redes para comprar na época. E ele teve a visita na Rosário e teve a visita na rede que eu trabalhava na Bahia, Rede Santana. E a gente rodou algumas lojas e eu pude conhecê-lo, né, nesse período. E quando eu saí desse meu trabalho, acho que meu último dia de trabalho, eu tinha pedido demissão, tocou o telefone, me fazendo o convite para vir trabalhar na Demil. E eu estava disposto nesse período a tirar uns dias para descansar. E aí eu pensei, poxa, não vou recusar o convite. Não conheci o Rio de Janeiro. E acho que menos de um mês depois eu já estava morando no Rio de Janeiro, trabalhando na Demil. E eu acho que eu até brinco assim que é quase um amor à primeira vista. Você então agora é um goioca? É um goioca, mas que eu não sei como Ué, goiano com carioca. Goioca. Mas que tem ainda no meio um amor por Brasília e por Salvador também. Decide o que você quer ser. Você quer ser goioca? Uma mistura. Você quer ser baioca? Você É quer melhor ser o ele quê? falar que é brasileiro, né? Também. É uma mistura. Eu acho que eu guardo todos os esperto, lugares tá no meu vendo, coração. Bruno? Eu guardo todos os lugares no meu coração. O Todos coração estão dele é comigo. grande, né? Sempre. Então eu tenho que visitar a Bahia regularmente, tenho que visitar Brasília regularmente, até porque a Rosário fica em Brasília. Então volta às minhas origens em Goiás e estou morando no Rio. Então tem um lugar, Coração brasileiro. tem um lugar para todos. E você, Vivi? Me conta, como você chegou até a Rede DBU? 6 meses depois, eu estava finalizando a operação da Bahia. Eu trabalhei também lá em Salvador. E aí eu vim, aceitei o desafio de ser gerente de operação. E nessa cadeira eu tinha que representar a loja dentro da sede. Então, quando ele me contou o escopo, eu falei, eu adorei a opção de vir para o Rio de Janeiro. Eu lembro que tinha um namoro aí entre ele e a Profarma de muito tempo, assim, né? Do Sami e visitar a Bahia. Até ele decidir vir, foi uns 6 meses, eu acho, ou mais. E aí, quando ele falou, tô aqui na Bahia, tô aqui no Rio, eu falei, me espera que eu tô chegando. Aí eu vim, aceitei o desafio e tem 4 anos e meio já que eu tô aqui no Rio. Aí você já contou pra gente o que é uma superintendente. Mas como que funciona esse seu trabalho nas lojas? Assim, por mais... Eu sou apaixonada pelo varejo. Eu amo o varejo. Por quê? Todo dia é uma coisa diferente. Às 7 horas da manhã já tem problema, porque tem loja 24 horas. Algumas vezes, né? Não são todos os dias. Mas a gente acorda já com muita animação. O dia é animado, tem muita coisa. É muita coisa acontecendo. Como eu disse, tem muito cliente na nossa loja. E aí eu tenho uma agenda mensal, eu organizo meu tempo. Por quê? Porque eu tenho que dar prioridade às lojas. Né? Então, eu tenho uma agenda mensal, organizo de acordo com as prioridades, da necessidade da loja. As maiores lojas sempre a gente está olhando. E aí eu desço isso para o meu time, que também tem agenda. Porque eu tenho um time que é o regional e a Isabel ali, que é gerente de operação. Que tem o Kesley, que tem o Vitor, e eles são responsáveis pelas bandeiras. E o gerente que mais grita é onde o regional vai estar, o gerente de operação vai estar. Então, para a gente organizar e que todas as lojas recebam visita, eles também têm agenda. Né? Então, a gente olha as lojas que mais necessitam, as lojas que estão com uma venda maior, com uma venda menor, e a do meio, porque senão só o pico e o vale que a gente olha. E aí, depois, a gente também tem os rituais de gestão, né? Que a gente tem as nossas reuniões mensal com todos os nossos gerentes. A gente tem reunião com os gerentes da Drogas Mil Farmalife, reunião com os gerentes da Tamoio e reunião com os gerentes da Rosário. Essa semana, por exemplo, é a semana de R2, né, que a gente está gravando o podcast.
Tá vendo? Você saiu agora há pouco, né? Da eu reunião saí da agora há Tamoio. pouco da Tamoio, vou amanhã cedinho participar da reunião da Rosário, terceira reunião. Que apesar... Desculpa te interromper, Vivi, mas apesar de ter o nome reunião, a gente fala sério de resultado, mas também animada, né? A gente fala de resultado, a gente fala de estratégia, de plano de ação, mas também a gente comemora. A gente comemora recorde, a gente comemora indicador. Dá um puxãozinho de orelha ali quando o resultado não tá tão legal, a gente apara as arestas e resolve. E essas reuniões a gente chama de R2, né? Muita gente pode não saber os termos que a gente usa. Então, essas reuniões mensais aí com o gerente, superintendente, gerente de operação e gerentes regionais, a gente chama de R2. Temos as reuniões que são os gerentes regionais junto com o seu time, que são os 17 lojas. Lá o gerente fala mais, o gerente apresenta os resultados, e aí para essas reuniões a gente denomina R3, que também são animadas, mas não são todo mundo ali que participa dessas reuniões. E também, neste momento, tem o treinamento e desenvolvimento da nossa liderança, que treinamento e desenvolvimento não pode faltar. E esse mês nas R2, acho que é importante ressaltar que a gente está reconhecendo em homenagem ao Dia das Mulheres. Né, a gente reconheceu várias mês de março, mulheres. né? Mês de março, mês das mulheres, a gente comemorou. Você comemora o Dia das Mulheres. A gente comemorou, reconheceu. A gente tem muita história bacana. E assim, é muita mulher forte. Falando das mulheres, você, como superintendente, por liderar também uma equipe, já passou por alguma situação assim com homens em relação ao seu cargo? Hoje, acho que eu assumi uma posição de gestão com 23 anos de gerente de loja ali e foi super tranquilo. Com 26 anos, eu me tornei gerente regional, gerente supervisora. E assim, é mais difícil, porque eu tive que me posicionar de uma forma mais firme do que se eu fosse talvez um homem, porque isso também a sociedade espera uma mulher fragilizada. E eu sou totalmente... Sai de baixo. Eu sou totalmente diferente. Não tenho a figura de mulher fragilizada. Eu sou uma mulher mais corajosa. Assim, eu sou uma mulher mais valente. E aí eu não tive problemas em ser... Afinal, né, filha? Você é do Oxente e do Uai, né? Então, e quando ela dá o tapa na mesa, todo mundo esconde. Quando vem essa mistura... Mas eu tive ótimas referências. Olha, Lívio, eu já vi assim que você é completamente envolvido com operações. Sabe de tudo que acontece. Vocês dão oportunidade para as pessoas que já fazem parte da companhia para agregar nessa equipe? Eu acho que assim, a nossa trilha, né, de carreira, as oportunidades que as pessoas têm é enorme. Eu brinco assim que quando você entra aqui, você tem uma carreira. Porque você vai trabalhar numa loja de roupa, você entra como vendedora, depois qual o próximo passo? Às vezes não tem. E eu falo que quando você entra aqui na Demil, você está criando uma carreira. Você pode não ter ainda um nível superior, mas você entra de atendente de loja, né? Na nossa entrada, primeira entrada em loja, que é o operador de caixa, que ajuda no controle das sessões. Na sequência, ele pode fazer um curso internamente e ser promovido a um balconista, ou um dermoconsultor, dermoconsultora, ou uma balconista, né? E depois ele pode ser promovido a um subgerente. Tem homens também? Tem homens. Temos, a gente tem Olha que legal. um homem, Eduardo, lá no filial 126. E é um destaque. Maravilhoso. Onde fica 126? Cabo Frio. Destaque maravilhoso. de vendas. E a gente tem todas as oportunidades dele trilhar essa carreira, ser um gerente de loja, ser um regional, ser um gerente de operações. Todos os nossos gerentes de operação foram promovidos internamente. Todos começaram na entrada no cargo inicial, né? Nós temos o exemplo Kesley, que começou como auxiliar de loja. A Isabel como farmacêutica. E assim, a Vivi citou as reuniões. Eu soube que você também participa das reuniões. Participo das reuniões, dos workshops que a gente faz com o time de operações. Das R2, eu vou voltar agora a participar efetivamente das R2, né, que é muito importante. Então, mas eu participo das reuniões, tento falar para o nosso time a forma estratégica como a gente está atuando. E eu acho que é um momento importante de troca, de ouvir, nos intervalos, né, sempre que a gente possa aproximar com o time.
Mas eu acho que mais do que as reuniões, eu acho que é muito importante o dia a dia, quando a gente está rodando loja, tá, né, visitando as nossas lojas, as nossas equipes, parar. Sempre eles oferecem normalmente um cafezinho ali um bolinho ali na loja, mas eu fico acho mais que tempo nas lojas que me oferecem um cafezinho, tá, gente? é verdade. E aí é um momento importante que eles falam, vou preparar um cafezinho fresquinho aqui para você, tá bom, vamos esperar. E aí nesse momento de troca, né? Muito. Ô Vivi, e além dos colaboradores, você faz gestão de pessoas também, né? Porque tem o call center. Assim, todo momento. Eu acho que, como eu falei, eu faço gestão de pessoas. Né? O call center, recentemente... É porque o call center ele vai e volta da nossa gestão, né? Recentemente ele voltou para a nossa gestão. E eu tenho 2 centrais de atendimento. Tem 50 pessoas lá trabalhando agora em Brasília, mais 50 pessoas trabalhando na central de atendimento aqui no Rio. E aí uma das minhas funções aqui é entender quem são as pessoas. Essas visitas em loja, esse cafezinho, rodar com o regional, conhecer o regional, a gente sabe muito sobre a pessoa. A gente conhece a pessoa nas coisas que ela valoriza, né? Dos posicionamentos, das coisas que ela gosta. Então, a gente começa a conhecer tais pessoas. Então, eu fico muito atenta. Os meninos falam que eu sou um avatar, que eu fico atenta o tempo inteiro. E aí, eu quero tirar o melhor das pessoas, eu quero poder desenvolver as pessoas, eu quero colocar as pessoas nos lugares certos, no momento certo. Então, o call center, recentemente, a gente promoveu o nosso gerente regional, falando de trilha de carreira. Ele era gerente regional, o Leandro. Ele assumiu a cadeira do call center, porque ele tinha habilidades e atitudes que fazia sentido ele sentar na cadeira de gerente do call center. Ele não tinha o conhecimento, porque o conhecimento dele era totalmente do varejo. Ele não tinha o conhecimento da central de atendimento, mas ele tinha o conhecimento de loja e de cliente. Então, a gente trouxe ele lá para liderar. Hoje, ele lidera a Fabiana, lá em Brasília, e a Laila, a gente colocou aí na seleção do call center, um time de peso. E essas três pessoas aí tocam o time e tocam muito bem, que a gente vem evoluindo e vem crescendo e vem melhorando os indicadores. Muito. Né? Lívio, tem algumas ações que vocês fazem para valorizar os colaboradores? Eu digo no sentido, assim, deles se sentirem acolhidos. Tem algo assim que vocês fazem? Tem ações que a gente faz, todas as reuniões, a gente reconhece os nossos colaboradores, os destaques, né, da nossa equipe. A gente também sempre, quando a gente faz a reunião com o time de venda, os colaboradores de maior destaque são reconhecidos. Eu digo assim, até mesmo para que eles tenham uma alta performance, sabe? Sim. A gente reconhece todo mundo. Quando a gente vai na loja, a gente sabe quem são os tops, quem tá vendendo bem. E se a gente não sabe, eles contam, tá? Você viu minha venda de Max ontem? Você viu a minha arrecadação do Unicef? Então, minha venda do mês. Então, projetando 1 milhão. Aí eles sempre cobram da gente. A gente reconhece. Não é só cobrar, né? A gente também reconhece as conquistas. E a gente está, cada dia que passa, batendo recordes. E tem que valorizar o time. A gente reconhece esses meninos, reconhece os gerentes regionais. A gente tem programas de reconhecimento na companhia. Então, o tempo inteiro. O Realce, a gente está o tempo inteiro aí reconhecendo. Muitas. Se tem um time que gosta se tem um time que gosta de confraternização, é esse time de loja. Nosso time bate recorde para comemorar. Para comemorar. Tudo. Aí tem que ter a festa junina em comemoração ao recorde de vendas. Tem que ter, então, assim, sempre tem festa. Tem aniversário da bandeira, aniversário do gerente de operação, aniversário assim da Demil. É festa. Olha, mas tem que comemorar. O varejo é feito de comemoração e celebração. Eu acho que o varejo, né, quando a gente está ali na ponta, eu acho que ele é feito. Esses momentos são importantes. Deixa eu fazer uma perguntinha. Lívio, você se cobra muito quando sai do ambiente de trabalho? Eu digo em casa. Eu fiz essa pergunta, acho que o Sami aqui. Você se cobra? Você consegue se desligar? Não. Você? Ele quer falar, não consegue. Eu estou respondendo por ele. Ela respondeu por mim. Não, tá? não consegue. Não consegue. Tá respondendo por ele já? Ele não consegue. Mas eu consigo. Quando tá jogando beach tennis na quadra, só. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Ele não consegue. Mas não consegue? É difícil desligar. Assim, no mínimo, o horário mínimo que eu durmo é 11h02, 11h03, que é quando chega o último flash de vendas para saber como foi a venda. Então, assim, raramente... E acorda às 3. Raramente eu vou dormir. Aí, de repente, faz
planeja aquelas férias na praia, com a família. E Não aí? fala em férias, senão ela vai me cobrar que eu preciso. Qual foi a última vez que você tirou férias? Tem um tempo. Mas eu preciso, todo mundo precisa tirar férias, né? Todo por isso mundo que eu precisa cobro. tirar Não férias. consegue, Lívio. Não é que não Você consigo. se cobra tanto assim? Não é por questão de cobrança, não, é de agenda mesmo. Mas A cara, prioridade. a cara da Vivi. É prioridade. Ele Me não fala, e colocou. você, consegue? Consigo. também não. Não, Mas isso não é um bom prioridade. exemplo, tá? Não, Vou deixar gente, bem claro não é um bom que não é um bom Eu exemplo. consigo Todo tirar mundo precisa férias. tirar férias. Eu consigo Então descansar. desliga. Eu consigo. Aí tirar fica férias. olhando. Não, quero ver como Não, estão as assim, vendas. E-mail. Eu durmo, assim, pouco. Porque eu quero aproveitar o dia para fazer todas as coisas que eu tenho vontade. Porque eu trabalho bastante. Eu trabalho bastante, mas eu também aprendi a colocar várias outras coisas aí no meu tempo. Essa coisa que eu não tenho tempo, eu já retirei do meu vocabulário. Minha agenda, não tenho tempo na agenda. Não sou funciona dessa. pra você. A Qualquer agenda coisa- dela é grande. Né? Qualquer coisa a gente coloca de... Cola uma folhinha Meia-noite assim. às 6. E cola uma folhinha assim, aumenta a meia-noite às agenda. 6. Mas dá um jeito. Não, mas em casa é maravilhoso. Eu acordo, faço todas as coisas que eu tenho para fazer. Quando eu vou tomar banho para ir pro trabalho, eu já começo a pensar nas coisas. E é um momento em casa que eu tenho vários insights, assim, pro dia a dia. É bom, eu consigo... Eu gosto, na verdade, de estar sempre atenta ao que está acontecendo. Porque meu cliente está lá na loja o tempo inteiro, então eu não posso desligar. Né? É legal quando a gente está batendo recorde. Ele bate o recorde, comemora de 31, uhul! Passa 12 Meia-noite. horas, Ó, a gente já tá já lá tem uma nova falando meta pra bater. do Deixa eu novo dizer, resultado. Vocês cuidam de vidas, vocês falam de saúde. E como vocês cuidam da saúde de vocês? Hoje... Nem sei que dia que é hoje mais. Hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta, a gente tá gravando esse podcast hoje, quarta-feira. Eu já acordei às 5h20, malhei. Hoje eu produzi aqui meu cabelo, fiquei linda, porque eu ia vir aqui hoje. Claro, fui ver meus gerentes chique. maravilhosos, fui falar com as minhas mulheres maravilhosas. Então, eu já fui pra academia. Quando eu não tenho uma agenda tão cedo, eu dou uma corrida. Ou eu jogo beach tênis antes de trabalhar. Então, eu comecei a acordar mais cedo para poder fazer as coisas que eu tenho vontade. Eu acordo de manhã, eu tomo colágeno, eu tomo A Vivi é uma atleta mãos patrocinada e unhas pela número 21, pela pelo Gonutri, todas as nossas marcas exclusivas. E ela trouxe os batonzinhos pra mim. Linda. Da número 21, muito obrigada. Gente, eu tô usando lip tint agora, neste momento. Eu vou usar também, no próximo eu É vou ver. lindo. Eu ainda vou aprender o que é. Olha, e você, como cuida da sua saúde, Lívio? Não, Fala pra mim. eu apesar do ainda ter que evoluir muito, mas nos últimos anos eu me reeduquei, né? Voltei a fazer atividade física, então regularmente eu jogo beach tênis, treino beach tênis. Gente, isso é esporte de gente rica, Não, né? não é. Não Isso é de gente Não é. muito Não é. chique. Porque... Na praia você não paga pra ir pra Porque praia. Você não paga? Gente, beach tênis, Não a paga. pessoa praticar beach tênis é muito chique. Não é, Não, tem a muita praia- gente a praia praticando. é gratuita É o esporte que mais cresce no país. e pode ser pra toda a família. Olha, Você não ela paga tem pra argumentos. Não, antes, assim, eu tenho uma vida antes do Rio de Janeiro e uma vida depois do Rio de Janeiro. Depois que a gente veio pro Rio de Janeiro, a gente tem sol, tem praia e tal, e conhecemos o beach tênis. Ele me apresentou o beach tênis, ele e o Marcos Oliveira, da Expansão. Ele me apresentou, os dois me apresentou o beach tênis. E aí eu comecei a jogar e é apaixonante. Então, por causa do beach tênis, você acorda mais cedo para ir pra praia, a jogar. Então, ele dá uma energizada. Você consegue... O treino posso começa até às estar 6. errada, Consegue mas aliviar. assim, o Lívio foi conduzindo para você, né? Te chamou para vir para a companhia, né? Fez o convite, te convidou para o beach tênis, mas ele foi ficando em relação ao esporte mais quietinho, Não, disse que deixa joga umas falhazinhas. muito. Ou Ele joga. Eu tento. Não, Ou ele tá sendo humilde? Não, tá sendo humilde. Tem os altos e baixos, né? Tem momentos que ele tá lá focadíssimo no beach tênis. Daqui a pouco ele some. Depois ele dá uma recuada. Some um tempo. O que aconteceu tem com o momentos que Lívio? ele joga todo dia, tem momentos que ele joga uma vez na semana. Uma vez por mês. Mas é o Não, trabalho, tem não. que às vezes Não. a demanda de trabalho não deixa. Mas o beach tennis a gente começa a ter treino 6 da manhã. Então, 6 da manhã nós já estamos na praia. Tem isso que eu vou malhar, faço beach tênis e vou trabalhar às Não, 9. e no verão... E no inverno? Não, então, no É isso que eu verão é quero saber, fácil. é isso aí. No inverno a gente começa a bater bola, tá escuro e frio ainda, né? Gente. A areia tá gelada.
Mas é muito bom, é gratificante. Eu acho que o beach tennis assim mudou realmente, eu digo, mudou minha vida. Eu preciso perder mais uns 15, eu preciso perder mais uns 15 quilos, mas desde que eu comecei a praticar o beach tennis, eu perdi 20 quilos. Olha. Ainda preciso perder mais 15, mas eu chego lá. Então, também emagrece. Também emagrece. Mas você tem que fazer uma reeducação alimentar também. É porque a minha educação alimentar parou, então eu tô estagnado, entendeu? Adorei, minha reeducação alimentar parou. Mas até meus eu conquistei. Então você não foi mas eu perdi reeducado, 20 dias. Mas eu verdade. perdi 20 quilos e agora eu tô mantendo. Mas eu preciso perder mais uns 15 aí. Mas o beach tennis é importante. Eu acho que o beach tennis qualquer exercício, na verdade, né? O beach tennis, a gente tá falando muito do beach tennis porque a gente faz, mas qualquer exercício é importante. Bom pra mente, tem que ter um equilíbrio entre o trabalho, né, e a nossa vida pessoal. Eu acho que o importante é ter um equilíbrio. Olha, gente, voltando aqui ao assunto da companhia, Rede D1000, no último papo que nós tivemos, no nosso último episódio, nós tivemos um papo com a Isabel e ela falou sobre o prazer de ajudar a Unicef com ações nas lojas. E aí, como vocês enxergam isso? O que vocês acham Isso disso? me lembra... Antes dela responder, vou deixar ela responder essa, mas eu queria contar uma história antes disso. Eu tenho uma história relacionada à doação com a Viviane. Ela me fez passar uma vergonha enorme uma vez. A gente... Eu acho que eu nunca tinha conversado com ela. Eu conheci ela de vista, porque ela era farmacêutica de uma loja que a gente fazia reuniões. Isso há 13, 14 anos filial atrás. 354. Hoje é a atual 354. Então as reuniões aconteciam lá. Eu era gerente de loja, né? Naquele período... não que hoje esteja, mas naquele período era muito apertado financeiramente. Sabe quando você vai chegando no final do mês, até o limite do banco você vai sacando. Quando sobra R$2, você procura o caixa de R$2 para você sacar. Então tava nesse período difícil. Gente. E eu fui para uma reunião na loja que a Viviane era farmacêutica. E ela tinha uma meta de captar doação nesse período já. E eu não conhecia a Viviane. E a Viviane falava, vocês vêm aqui na minha loja fazer reunião e eu cobro um pedágio, né? Vocês vão fazer uma doação aqui obrigatoriamente na minha loja. Viviane, desde essa época. Vamos lá, vai. Acho que foi a primeira vez que eu tive um contato mais longo com ela. Ainda bem que você não se assustou tanto. E a Vivi passou com uma cestinha recolhendo de gerente em gerente. Então, sei lá, tinha 40 gerentes na sala. Eu era um dos últimos. Quando eu olhei na minha carteira, eu não tinha R$1. Naquela época eu não tinha Pix, mas também se tivesse eu não tinha dinheiro na conta. Eu ia expor mais, né? Que eu ia falar, faz o Pix. Quando chegou na minha vez, ela falou, eu falei, eu não tenho dinheiro. Ela, mentira. Eu falei, não tenho. Ela falou, mentira! Mostra sua carteira. Eu mostrei. É uma vergonha não ter R$2. Eu falei, eu não tenho. Viviane. Ela não diz. A carinha dela ela fala que não lembra, mas isso marcou muito. Eu não lembro que eu falei de... Viviane, acho que agora, vamos lá, é um momento, Viviane. Tem diversas pessoas nos assistindo. Eu acho que é o momento de você virar essa página, porque tá no coração, Viviane. Mas hoje eu reconheço que desde essa época... Ele abriu o livro de lamentações. Desde essa época ela era focada em meta. Eu acho que desde essa época você já era focada em também doações. Doações, fazer o bem. Fazer o bem. Assim, eu sempre me preocupo como eu vou fazer, né? Nessa história aqui do livro, o como. Como eu ia arrecadar, porque eu era responsável pelo número. Então eu fui lá, pedi, as pessoas estavam me ajudando. Só que desde sempre... Ela obrigava, assim, quase. Quase. Desde sempre, tem uma frase que me marca muito de Mahatma Gandhi. Seja a mudança que você deseja para o mundo. Então, hoje, eu vivo isso. E também, se você perguntar às pessoas como seria o mundo perfeito, as pessoas vão falar, eu gostaria de doar, ou gostaria de erradicar a pobreza. Então, sempre eu trouxe isso na minha vida. Como que a gente vai poder ajudar o outro e a mudar o mundo? Então, isso que eu falo com os meus colaboradores. Com a Unicef, a gente consegue. A gente tem um propósito de ajudar as pessoas. E a gente consegue fazer isso no nosso dia a dia, trabalhando. É só uma doação aqui. É 10 centavos que a gente pede, é R$1, é R$10. E a gente conseguiu, em 2022, arrecadar mais de 2 milhões de reais. Então, a gente conseguiu mudar a vida de muita gente. A gente conseguiu. Se a gente mudasse a vida de uma pessoa, já estava valendo a pena. Mas a gente conseguiu arrecadar mais de 2 milhões de reais. E esse ano, a gente vai arrecadar
muito mais, porque a gente tem um propósito de ajudar as pessoas. Olha aqui, falando dessa mulher forte, eu te peço licença, mas eu quero saber sobre esse título no beach tênis. Eu passei no assunto e não falei do título. Pois é, ela é campeã. Campeã, é uma mulher forte. Eu já fui algumas vezes campeã. Olha, assim, humilde aqui, algumas vezes. Não, eu fui campeã. Porque no beach tênis tem categorias. A gente começa na categoria C, melhora, vai pra B Ó, que orgulho, e fica nível. um pouco melhor na A. Que aí, antes da A, depois da A vem o Pro. Então, eu tô no B. Eu ganhei na C, então eu já ganhei na categoria inicial. Eu já fui pro pódio. Na categoria B, eu passei do terceiro no segundo. E, recentemente, eu fui campeã da categoria B. Do beach tênis. Eu adoro ser campeã. Eu falo pra vocês que é bom demais. Paro ímpar, eu já quero ganhar no paro ímpar. Paro ímpar pra escolher a quadra. Você é competitivo, Muito. né? Para trabalhar em operações, precisa ser competitivo? Tem que, é bom. Tem que ser. Assim, é importante, acho que tem que ter uma boa ambição de querer ganhar, de querer mais, querer resolver, de querer atender mais, de melhorar a cada dia. Eu acho que é um ponto importante para trabalhar em operações. Olha só um momentinho. Eu não sou muito competitivo, não, tá? Olha aqui, gente ele é muito competitivo. Ele também não gosta de perder. Ó, gente, a produção me passou que nós estamos aumentando a audiência a cada episódio. E assim, eu quero engajar mais pessoas. Vamos convidar a todos para assistir os episódios anteriores. Estão muito bons. Aqui, ó, ao ladinho, tem um QR Code. Vamos lá, pegue a câmera do seu celular, aponta para aqui, para esse QR Code e assista o episódio 1 e 2 e esse terceiro aqui que já está arrebentando. Compartilha com os familiares, amigos e vamos que vamos, porque nós temos o ano inteiro para comemorar esses 10 anos da Rede D1000. E eu conto com a colaboração de todos vocês que estão aí nos assistindo. Olha, o nosso tempo, como eu gostaria de ficar aqui muito mais tempo com vocês, é sempre muito esclarecedor o bate-papo, mas a gente vai ter que se despedir. Que pena. Esse é o momento que todo mundo fala. Então vamos fazer? Vamos? Vamos. 1, 2, 3. Que pena, gente. Mas então vamos deixar um recado? Vamos começar por você, Lívia? Vamos. Vamos deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo? Queria, acho que um espaço importante, acho que para a gente falar dessa comemoração dos 10 anos, né? Eu acho que foram anos importantes, mas que é só o início, né? O início de uma longa caminhada da companhia. Vem muito mais por aí. Queria agradecer a todos, parabenizar a todos por esses 10 anos e saber que venho 20, 30, 40 anos de Rede D1000 e que a gente vai continuar só crescendo e que 2023 vai ser um ano espetacular para todos nós. E que você esteja aqui. Sempre. Para comemorar. Com certeza. Para comer desse bolo. Também. E você, Vivi? E eu quero agradecer também ao nosso time, né? O nosso time de loja lá no call center, todo mundo. Porque são 10 anos de Rede D1000, mas a gente tem as bandeiras que também tem uma história e tem gente que tem 20 anos com a gente. Então eu quero agradecer toda a dedicação, todo o trabalho que vocês fazem aí no dia a dia de loja. E também eu quero perguntar a quem está nos assistindo, principalmente a minha equipe, aonde vocês querem chegar, né? A gente vai fazer 20, 30, 40 anos de Rede D1000, mas a gente está aqui, eu como representante do time de operações, quero deixar um recadinho para vocês. A gente está aqui para viabilizar os sonhos de vocês. O que depender da gente, o crescimento, carreira, a gente pode contar com a gente. A gente quer conduzir, a gente quer pessoas crescendo junto com a gente. E esse é um momento muito bom porque a companhia está crescendo. A gente vai precisar de muita gente boa. Braço forte. Muita gente boa para construir aí esses 10, 20, 30 anos de Rede D1000. Mas aqui, não vamos terminar sem você falar. E aí, é baiana ou é mineira? Gente, eu já disse, eu sou brasileira. Ela não quer revelar, mas gente. Ela não falou, mas assim, eu acho que ela não é baiana, nem mineira, nem candanga. Candanga? É, Brasília, tem um pé em Brasília também. Chama Candanga, Brasília? Quem vai de fora. Isso. Quem sai fora de Brasília para morar em Brasília é Candanga. E esse foi o terceiro episódio do podcast Fala Rede D1000. No mês que vem,
Nós estaremos aqui juntinhos e pode comemorar conosco, porque são 10 anos. 10 anos de Rede Demil e mais de 1000 motivos para comemorar. Fala Rede Demil, um podcast isento de prescrição.